Pessoal, nós vamos resolver aqui então os exercícios 91, 92 e 127 do capítulo 8 do livro Chemical Principles. O autor é Steven Zundel. Né? Sim, Princípios de Química, sexta edição, especificamente a sexta edição, ok? Para fins de referência, né? Se você encontrar o livro por aí, essa numeração, né? Os exercícios muitas vezes se repetem de uma edição para outra, mas essa numeração especificamente é da sexta edição, tá certo? Não sei, não procurei assim extensivamente, mas até onde me consta, esse livro ainda não foi traduzido, esse autor ainda não foi traduzido para o português. Né? Não temos uma edição em português. E é um livro muito interessante, é um livro de química geral, né? Mas em vários dos seus capítulos ele tem exercícios, como nós veremos aqui, e outros mais que nós vamos ter aqui no canal, ele tem alguns exercícios, digamos, não propriamente dificílimos ou coisas assim, mas exercícios, digamos, um pouco mais elaborados, que exigem um pouco mais em termos de raciocínio, né? Exercícios que fogem um pouco daqueles exercícios mais triviais, mais convencionais, né? De mais fácil resolução, tá certo? Mas dito isso, então, feitas essas explicações, vamos ao que interessa, então, que é a resolução dos exercícios. Vamos lá. Então, o exercício de número 91, lembrar que estamos falando aí do capítulo 8, né? Nos traz a seguinte pergunta. Que massa de sulfeto de zinco, KPS é igual a 2,5 vezes 10 a menos 22, se dissolverá em 300 ml de uma solução 0,5 mol por litro de nitrato de zinco. Né? Ignora as propriedades básicas do íon S2-. Né? Enfim, que ele pode eventualmente reagir, etc. Enfim, esqueça isso. Né? Bom, sulfeto de zinco, né, se dissolvendo, vai liberar um íon zinco 2+, e um íon, né, sulfeto S2-. Ou seja, X, né, mols vai liberar X mols do cátion e X mols do ânion. Né? A expressão do KPS, então, vai ficar X vezes X. Né? X vezes X igual a KPS. Né? O KPS é igual a X2. Enfim. Consequentemente, o X é 1,58 vezes 10 a menos 11 mol por litro. Essa é tanto a concentração do cátion quanto a concentração do ânion, quanto, né, o número de mols por litro do sulfeto que se dissolveu. Ou seja, essa é, né, 1,58 vezes 10 a menos 11 mol por litro, é a solubilidade molar do sulfeto de zinco, ou seja, em água pura a 25 graus Celsius, né? Lembrar que, não sendo dito nada em contrário, o valor de KPS fornecido é para as condições padrão. Então você consegue dissolver 1,58 vezes 10 a menos 11 mol, né, de sulfeto de zinco em 1 litro de solução. Fica subentendido aí que o solvente é água. Né? Enfim, a 25 graus Celsius. Essa é a solubilidade molar do sulfeto de zinco. Né? Bom, mas a pergunta não é essa. A pergunta é quanto eu consigo dissolver numa solução que já contém íon zinco, né? Nitrato de zinco. Uma solução 300 ml de uma solução 0,05 mol por litro já contém íons zinco. Né? Tem um íon comum, então, evidentemente, pelo princípio de Le Chatelier, o equilíbrio químico aí estaria deslocado para a esquerda, na direção de sulfeto de zinco não dissolvido, ou seja, dissolver sulfeto de zinco em água é uma coisa. Dissolver sulfeto de zinco numa solução que já contém um íon comum, nesse caso o íon zinco, evidentemente é mais difícil, né? A solubilidade a solubilização aí é desfavorecida, de forma tal que eu devo esperar que a quantidade que eu consigo dissolver nessa solução de sulfeto de nitrato, dessa solução de nitrato de zinco, será menor do que a quantidade que eu consigo dissolver em água. Então, ainda não sei quanto é, ainda não fiz o cálculo, mas com certeza será menor do que 1,58 vezes 10 a menos 11 mol por litro. Tá certo? Isso eu já posso afirmar com segurança. Bom, numa solução 0,05, né, mol por litro de nitrato de zinco, né, eu vou ter 0,05 mol por litro de íons zinco. E no caso eu vou ter o dobro, né, 0,05 vezes 2 mol por litro de íons nitrato. Né? Mas no caso, o íon nitrato, como não é íon comum, a sua concentração não nos interessa. A concentração que nos interessa aí é dos íons zinco. Tá certo? Então, KPS, né, que nesse caso é 2,5 vezes 10 a menos 22, vai ser igual a x vezes x. Né?
porque um mol do sulfeto de zinco dissolvido libera um mol do cátion e um mol do ânion. Só que nesse caso eu já tenho o íon zinco em solução, então a concentração de íon zinco vai ser 0,05, que eu já tenho essa concentração em solução, mais X. X é o número de mols aí, né, por litro e tal, que eu vou conseguir dissolver do sulfeto de zinco, tá certo? Que é o mesmo X para o íon sulfeto, né? Então, enfim, há que recordarmos, né, há que percebermos essa situação. Como eu já tenho o íon zinco em solução, concentração total será que eu já tenho 0,05 mais aquilo que eu vou conseguir dissolver a partir do sulfeto de zinco. E a concentração do íon sulfeto, é claro, vai ser X também, né? Assim como X é a quantidade de íon zinco que eu consigo lançar em solução a partir da dissolução do sulfeto de zinco, né? Bom, mas detalhe, se em água pura esse X, né, que aqui no fim das contas é a concentração de íon zinco que eu dissolvo a partir do sulfeto de zinco, ou a concentração de íon sulfeto que eu dissolvo, né, a partir do sulfeto de zinco, ou enfim é a solubilidade molar do sulfeto de zinco. Se em água pura é 1,58 vezes 10 a menos 11, numa solução em que eu já tenho o íon zinco, né, e que evidentemente por conta desse íon comum a solubilidade é desfavorecida, né, princípio de Le Chatelier, né, é a mesma situação que se eu tivesse sulfeto de zinco dissolvido em água e acrescentasse íon zinco a partir da solução de nitrato de zinco, né, eu deslocaria o equilíbrio para a esquerda, desfavorecendo a solubilidade do sulfeto de zinco. Nesse caso, na verdade, eu vou tentar dissolver o sulfeto de zinco numa solução onde já existem íon zinco, no caso, a partir de nitrato de zinco, né? Mas, enfim, a situação é a mesma. Eu estou desfavorecendo a solubilização do sulfeto de zinco, tá certo? Bom, se em água a solubilidade molar vai ser 1,58 vezes 10 a menos 11, né? Seria o valor de X em água pura. Numa solução que já contém um íon comum, no caso o íon zinco, que desfavorece a solubilização, vai ser menor ainda, né? Veja que 1,58 vezes 10 a menos 11, comparado a 0,05, é um número muito pequeno. Numa soma, é absolutamente desprezível. Mas, na verdade, será ainda menor, porque eu já tenho o íon zinco, que é um íon comum, vai desfavorecer a solubilidade. Eu ainda não sei quanto será esse X, mas com certeza será ainda menor do que 1,58 vezes 10 a menos 11. Então, numa soma, x mais 0,05, eu posso considerar que é igual a 0,05. Né? E isso simplifica bastante aí minha equação. Né? De forma tal que eu vou ficar com, né, 0,05x é igual a 2,5 vezes 10 a menos 22, então x igual a 5 vezes 10 a menos 21. Né? Bom, logo em 300 ml conseguimos dissolver, sim, esse valor aí, né, 5 vezes 10 a menos 21 mol por litro. Né? Eu consigo dissolver 5 vezes 10 a menos 21 mol num litro de solução. Só que eu estou utilizando aí 300 ml de solução. Né? Então eu tenho que multiplicar esse resultado vezes 0,3. Né? 300 ml são 0,3 litro. Né? Então o meu resultado é 1,51 vezes 10 a menos 21 mol de sulfeto de zinco. E isso é o que eu consigo dissolver. Mas a pergunta não é o número de mols, é a massa. Qual é a massa de sulfeto de zinco que eu consigo dissolver em 300 ml de uma solução 0,05 mol por litro de nitrato de zinco. Então, multiplicando esse número de mols pela massa molar do sulfeto de zinco, que é 97,4 gramas por mol, eu obtenho então 1,5 vezes 10 a menos 19 grama. Essa é a massa de sulfeto de zinco que eu consigo dissolver em 300 ml de uma solução 0,05 mol por litro de nitrato de zinco. Então, eu preciso levar em conta aí que a presença de íon zinco em solução desfavorece a solubilidade, né? Que seria o mesmo de eu tentar, de eu já ter o sulfeto de zinco dissolvido em água e acrescentar íon zinco, né? Deslocando o equilíbrio da esquerda, para a esquerda, perdão, né? Na direção do sulfeto de zinco não dissolvido, pelo princípio de Le Chatelier. Eu tenho que, né? Eu poderia resolver a equação completa, digamos assim, mas o x é absolutamente desprezível, né? Em relação a 0,05, então essa simplificação é perfeitamente aceitável. Encontro, né, o valor de x, que é a solubilidade molar do sulfeto de zinco na solução, né, nesse 300 ml de solução 0,05 molar, ou nessa solução, né, 0,05 molar. E a pergunta é quanto eu consigo dissolver em 300 ml, né? A solubilidade molar está em mol por litro.
5 vezes 10 a menos 21 é quanto eu consigo dissolver num litro, em 300 ml. Então preciso multiplicar por 0,3. Encontro o número de mol de sulfeto de zinco, que eu dissolvo em 300 ml dessa solução. 0,05 molar de nitrato de zinco, mas a pergunta é a massa que eu consigo dissolver. Então preciso multiplicar esse número de mols pela massa molar para encontrar a massa. 1,5 vezes 10 a menos 19 gramas de sulfeto de zinco é tudo que eu consigo dissolver numa solução em 300 ml de uma solução 0,05 mol por litro de nitrato de zinco. Passemos então para o próximo problema. Bom, problema 92 do capítulo 8 nos diz o seguinte: a concentração de íons magnésio mais 2 na água do mar é 0,052 molar. Né? Em qual valor de pH 99% do magnésio mais 2 será precipitado como hidróxido de magnésio? Né? Em que valor de pH 99% do magnésio mais 2 estará precipitado, enfim, será precipitado sob a forma de hidróxido, né, MgOH2, cujo KPS é 8,9 vezes 10 a menos 12. Né? Bom, devemos nos lembrar que cada mol de hidróxido de magnésio libera em solução 1 mol de íons magnésio e 1 mol de, e 2 mols de íons OH-. Né? Então, o KPS vai ser o produto da concentração molar de íons magnésio pelo produto da concentração de íons OH- elevado ao quadrado. Né? Lembrar que a concentração do próprio hidróxido de magnésio não entra aí na expressão, porque a concentração de sólidos puros e líquidos puros, né, é constante, por isso enfim, não é explicitada aí o valor da constante de equilíbrio, nesse caso, uma constante de produto de solubilidade. Né? Bom, 99% está precipitado, né, como hidróxido de magnésio, então restará 1% em solução, né, de forma que a concentração restante será 1/100 desse 0,052, ou seja, 5,2 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Né? Então, o KPS, que é 8,9 vezes 10 a menos 12, vai ser 5,2, né, vezes 10 a menos 4, que é a concentração de íons magnésio que restará em solução, vezes a concentração de íons hidroxila elevado ao quadrado. Né? Bom, a partir disso, então, eu obtenho que a concentração de íons hidroxila é 1,31 vezes 10 a menos 4. Né? Mol por litro. pOH, então, é 3,88 e o pH, por conseguinte, lembrar que pH mais pOH é igual a 14. Então, se o pOH é 3,88, o pH é 10,1. Né? Então, o KPS é o produto da concentração de íons magnésio pelo produto da concentração de íons OH- elevado ao quadrado. Né? Bom, mas se 99% do magnésio vai ser precipitado sob a forma de hidróxido, então 1% vai permanecer em solução. Concentração inicial é 0,052 mol por litro, restará 1% disso, ou seja, isso dividido por 100. 5,2 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Né? Então, KPS é essa concentração multiplicado pela concentração de OH- ao quadrado. A partir daí, eu já tenho o valor de KPS, a concentração de magnésio. Eu encontro a concentração de íons magnésio, né? Então eu encontro a concentração de íons OH-. A partir da concentração de íons OH- eu encontro pOH. E sabendo que pH mais pOH é igual a 14, a partir daí eu encontro o pH. Né? Então, se eu tomar água do mar, no qual a concentração de íons magnésios 2+ é 0,052 mol por litro, e acrescentar íons OH-, por exemplo, de uma solução de hidróxido de sódio, de forma tal a precipitar os íons magnésios sob forma de hidróxido de magnésio, quando eu tiver ajustado o pH do meio para 10,1, né, eu terei conseguido precipitar 99% dos íons magnésio que originalmente se encontravam em solução. Tá certo? Passemos então para o próximo e último problema aqui desse nosso vídeo. Problema então 127 do capítulo 8 nos diz o seguinte: uma solução 0,4 mol por litro, 0,4 molar de amônia, foi titulada com ácido clorídrico, com HCl, até o ponto de equivalência. Né? No ponto de equivalência, né, eu tomei uma solução 0,4 mol por litro de amônia,
titulei com uma solução de ácido clorídrico, né? E uma vez atingido o ponto de equivalência, o volume total da solução era 1,5 vezes o volume original, né? Eu tinha um certo volume da solução, 0,4 mol por litro de amônia, fui acrescentando a solução do titulante, nesse caso uma solução de ácido clorídrico, né? O volume total, evidentemente, foi aumentando, porque eu estava acrescentando a solução de HCl. E quando eu atingi o ponto de equivalência, eu verifiquei que o volume total ali do meu sistema já era igual a 1,5 vezes o volume inicial, né, da solução de amônia que eu havia tomado. E a pergunta é, qual é o pH do ponto de equivalência, ou em qual valor de pH o ponto de equivalência ocorre, né? Traduzindo muito literalmente aí o enunciado da questão. Bom, eu vou precisar do valor de Kb da amônia, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Lembrar o seguinte, né? A amônia, NH3, na verdade uma solução aquosa é, né, NH4OH, mas enfim. A amônia reage com HCl produzindo cloreto de amônio, né? Bom, se isso é em água, né, o cloreto de amônio, na verdade, não é um sal muito solúvel, não vai precipitar, né? Estará em solução sob a forma de íons NH4+ e Cl-. Por sua vez, o íon NH4+ é o ácido conjugado da amônia, né? É capaz de doar próton para a molécula de água. Eu fico com íons H3O+, ou H+, enfim, e NH3. Né? Bom, titular até o ponto de equivalência, né, significa que toda a amônia foi consumida. Toda a amônia foi consumida. Tá certo? Bom, lembrar que o NH4+ é o ácido conjugado da amônia. E lembrar que para um par conjugado ácido-base, Ka vezes Kb é igual a Kw. Kw a 25 graus Celsius é 10 a menos 14. Né? Ka da amônia é 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, o Ka do íon NH4+ é 5,56 vezes 10 a menos 10. O íon NH4+, que é o ácido conjugado da amônia. Tá certo? Precisamos, então, desse valor, né? O Ka do NH4+, que acabamos de calcular, para podermos dar prosseguimento aqui aos nossos cálculos. Bom, o íon H4+, doa próton para a molécula de água, né? Eu fico com íons H3O+, ou enfim, por uma questão de simplicidade, vamos representar só como H+, e amônia. Então, produto da concentração, pelo produto da expressão da constante de equilíbrio, seria a concentração molar de H+, vezes a concentração de amônia, dividido pela concentração de NH4+. Né? Perceba-se que essa concentração de amônia não é aquela concentração inicial, lá 0,4 mol por litro. Né? É a amônia que é resultante, né, ou, enfim, da doação de próton para a molécula de água pelo íon NH4+. NH4+ doa um próton para a molécula de água, forma H3O+, e uma molécula de amônia. Tá certo? Bom, a concentração inicial da amônia era 0,4 mol por litro. Né? Logo, a concentração de NH4+, depois que eu tiver acrescentado HCl em quantidade suficiente, né, até o ponto de equivalência, também será 0,4 mol por litro. Né? Mas só que o volume final está afirmado é 1,5 vezes o volume inicial. Né? Então, o que eu tenho aí na prática é uma diluição, né? M1V1 é igual a M2V2. A concentração de íons NH4+, será a mesma concentração inicial da amônia, né? Quando eu tiver acrescentado HCl em quantidade suficiente para isso. Né? Vezes o volume inicial, vou chamar de 1. Né? Se era 1 litro, né? 0,04 mol por litro, então tem 1 litro, para ter 0,4 mol. Né? A concentração final eu não sei qual é, mas o volume final eu sei que é 1,5 vezes o volume inicial. Então, se eu tinha 1 litro, eu vou ter 1,5 litro. Né? Consequentemente, a concentração de NH4+, será 0,27 mol por litro. Então, K, que é 5,56 vezes 10 a menos 10, que eu calculei na etapa anterior, né? É o produto da concentração de íons H+, pela concentração de amônia, dividido por 0,27. Né? Lembrar que na expressão da constante de equilíbrio, as concentrações que aparecem são as concentrações no equilíbrio. Né? Então, na verdade, a concentração de íons NH4+, vai ser a concentração inicial, 0,27 mol por litro, menos X, né? Porque íons NH4+ estarão doando prótons para a molécula de água. Tá certo? Mas nesse caso, como 0,27 é um número bem maior do que 5,56 vezes 10 a menos 10, eu posso fazer a simplificação e assumir que no equilíbrio a concentração de NH4+ é igual à própria concentração inicial. Eu sei que não é. Né?
vai ser 0,27 menos x, menos o número de mols aí de íons NH4+, que houverem doado prótons para a molécula de água. Mas como 0,27 é um número muito maior, eu vou fazer a aproximação de que é a própria concentração inicial, 0,27. Com isso, nós sabendo que a concentração de H+ e de amônia são iguais, né? X vezes x igual a x2, né? Dividido por 0,27, eu encontro a concentração de íons H+, 1,23 vezes 10 a menos 5, e por conseguinte um pH de 4,92. Então, quando eu tomar uma solução 0,4 mol por litro de amônia, titular com uma solução, né, padrão de HCl, de ácido clorídrico, e no ponto de equivalência, né, a concentração, o volume total do sistema será 1,5 vezes o volume inicial, né? Então, quando atingido aí o ponto de equivalência, eu vou ter uma concentração de íons H+ de 1,23 vezes 10 a menos 5 mol por litro e um pH, portanto, de 4,92. Certo? Quem quiser pode fazer o cálculo exato, né? Enfim, Ka, 5,56 vezes 10 a menos 10 é igual a x2 dividido por 0,27 menos x. Né? Tanto no valor de H+, quanto mais ainda no valor de pH, né, que é uma escala logarítmica, a diferença vai ser desprezível, vai ser lá na quarta, quinta casa decimal, enfim. Quer dizer, não vale a pena fazer o cálculo exato, fica só mais trabalhoso. Mas se você quiser fazer, também pode fazer e verificar que, na verdade, não há qualquer alteração, no fim das contas, no resultado. Tá certo? Então, respondendo mais diretamente à pergunta, né? O pH no ponto de equivalência, nesse caso, dadas essas condições aí do experimento, será igual a 4,92. Tá certo? Até o próximo exercício, então.